Era napoleônica compreendeu o período da chegada de Napoleão Bonaparte ao poder no consulado em 1799. Duas características principais podem ser ressaltadas nesse período da história mundial: a consolidação das instituições burguesas nos Estados nacionais e a expansão do Império Napoleônico para outros locais da Europa, configurando-se como uma ameaça ao antigo regime absolutista do continente. Suas pretensões de conquista territorial levaram-no a chegar até o Egito, ao sul, a Rússia, no leste, impondo a preocupação e acirrando a rivalidade com vários estados e reinos da Europa. A era napoleônica também foi constituída por inúmeras batalhas, dentre delas Batalha de Trafalgar. Ocorrida em outubro de 1805, lutaram por lados opostos a esquadra inglesa de um lado e as esquadras francesas e espanholas do outro. Essa batalha aconteceu no Cabo de Trafalgar, litoral sul da Espanha, próximo ao Estreito de Gibraltar. A batalha colocava em questão a invasão das Ilhas Britânicas, uma pretensão de Napoleão Bonaparte em acabar com o poder econômico e militar inglês. O objetivo de Napoleão era direcionar as esquadras que se encontravam no Mediterrâneo para o apoio de outras esquadras que estavam próximas ao Canal da Mancha. A Marinha Britânica saiu vitoriosa. Após a derrota em Trafalgar, Bonaparte desistiu de tentar invadir a Inglaterra, adotando outra tática contra os ingleses, a do bloqueio continental. Bloqueio continental. O bloqueio continental foi uma imposição de Napoleão Bonaparte para que os países europeus cortassem relações comerciais com a Inglaterra, a fim de enfraquecê-la economicamente, fazendo com que os países europeus não pudessem realizar comércio com a Inglaterra. O objetivo desse bloqueio era arruinar a economia inglesa e expandir o domínio da França sobre a Europa. Agora falaremos sobre a dinastia dos Bourbon e seu impacto na França e Espanha. Dinastia dos Bourbon. O reinado da dinastia Bourbon na França iniciou com Henrique e durou até o ano de 1792, quando com a Revolução Francesa, Luís XVI foi derrotado. Em 1830, com a Revolução, a dinastia seria oficialmente derrubada no território francês. Em 1808, Napoleão Bonaparte, com sua política expansionista, fez acordos com o rei da Espanha, Carlos IV, dizendo buscar acesso a Lisboa por seu território. A França, neste período pós-Revolução Francesa, representava uma ameaça aos estados monarquistas. Assim que Bonaparte entra no território espanhol com suas tropas, com a permissão do rei, logo demonstra suas verdadeiras intenções de tomar toda a Península Ibérica. A família real portuguesa organiza-se e foge para sua colônia na América, o Brasil. Carlos IV abdica o trono em nome de seu filho Fernando, mas logo o trono é entregue efetivamente a Napoleão Bonaparte, que o transfere a seu irmão José I. Fernando VII é mantido preso no castelo de Valença, em Baiona, por 6 anos, até que uma aliança anglo-hispano-lusa derrota suas tropas e, por medo de perder o território francês, Bonaparte devolve o trono pacificamente a Fernando VII através do Tratado de Valença, assinado em 1813. Invasão a Portugal. A primeira invasão francesa de Portugal insere-se, por um lado, no plano de Napoleão Bonaparte para impor o bloqueio continental a toda a Europa, em 1806, visando acabar com o poder econômico e militar do Reino Unido. Por outro lado, enquadra-se na dinâmica expansionista da França napoleônica. Entre 1807 e 1810, Napoleão ordenou 3 invasões a Portugal, país que se recusou a aplicar o bloqueio continental, mas em todas elas foi derrotado. E por fim, falaremos sobre a campanha na Rússia, conhecida como Batalha de Waterloo. A campanha começou em 24 de junho de 1812, quando as forças de Napoleão atravessaram o rio Neman. Napoleão pretendia obrigar o imperador da Rússia, Alexandre I, a permanecer no bloqueio continental do Reino Unido. A França mobilizou um grande exército, composto por cerca de 600 mil soldados, e deu início à campanha da Rússia. Para se defender, a Rússia utilizou a tática da terra arrasada, que constituía nos russos abrirem caminho para os franceses avançarem. Entretanto, tudo era destruído antes da chegada deles. O objetivo disso era não permitir que os franceses se apropriassem de nada. A tática deu certo e o exército francês passou a sofrer com a falta de suprimentos. A falta de suprimentos, os ataques surpresos das tropas russas, as doenças e o frio russo dizimaram o exército francês. Dos 600 mil, cerca de 30 mil retornaram com vida para Paris, e o desastre de campanha foi tão grande que deu início à sexta coalizão contra a França. Enfraquecido, Napoleão não teve condições de resistir e, com a invasão da França, ele abdicou em abril de 1814. Versão Starflix. Nucleoflix.